Bom dia, meus amigos, seguidores do canal Pitaias em Vaso do Tito. Eu sou o Alex e esse aqui é o Tito, né? Que vocês sempre verem ajudando correndo. Hoje, pessoal, sexta-feira, né? Feriado. Como eu vou ter uns dias de folga aí, eu vou tirar um tempinho para dar uma cuidada do quintal lá, né? Como vocês podem ver, né? Quando normalmente eu tô com esse óculos de proteção aqui, vocês sabem que eu vou usar a maquininha para roçar lá o quintal. Então a gente vai estar passando, né? Algumas coisas. Eu vou fazer umas filmagens agora. Um pouco amanhã, um pouco no domingo, né? E depois eu vou juntar tudo aí, editar uns pontos mais interessantes e mostrar pra vocês. Eu comecei a abertura aqui, pessoal, perto das mudas. Eu vou até virar a câmera um pouquinho, tá? Eu queria mostrar pra vocês as mudas, pessoal. Eu comentei, né, na semana passada, se eu não me engano, ou na retrasada, né? Que eu ia doar algumas mudas dessa. Eu mandei já, inclusive, algumas, né, pra um colega nosso, né? Até falei no vídeo anterior, lá do Ceará, o Raelson. E várias pessoas me pediram, pessoal, tá? Algumas chamaram no WhatsApp, algumas mandaram mensagem lá no próprio YouTube, né? Aí no próprio YouTube, nos comentários. Não vai dar para todo mundo as mudas que pediram, várias pessoas pediram, tá? Os que pediram primeiro lá, que eu falei que eu ia separar, eu pedi um pouquinho de paciência, porque como eu tinha colocado elas para enraizar, é difícil, né? Tirar agora ela no meio do processo de enraização. Porém, deixa eu só passar um pouquinho para cá, gente. Deixa eu mostrar para vocês uma aqui para vocês verem. Aí? Elas já estão, né? Deixa eu ajustar a câmera. Elas já estão com raiz, tá vendo? Elas já estão começando já o processo. Acredito que mais uns 10 dias ela já vai estar bem enraizadinha. Aí eu já vou ter condição de mandar pra vocês aí, pra quem eu falei, tá? Eu sei que tem um pessoal de Vera Cruz, tem um pessoal de Rondônia, um monte de gente. Não vai dar pra todo mundo que pediu, tá? Porque eu tenho umas 20 mudas aqui, eu acredito eu. Alguns eu vou colocar. Mas assim, pessoal, sempre que tiver muda que eu não for usar, tá? A princípio, né? Pelo menos agora no começo eu vou estar doando. É que nem eu falei, pode ser que futuramente eu comece a vender, né? Não sei. Mas a princípio até... Pra ganhar um pouquinho de dinheiro, né, Tito? Lógico. Mas a princípio essas aqui eu vou doar, tá? Então, olha como elas já estão, tá vendo? Já estão formando as raízes, né? Tem poucas ainda. Mas uma muda dessa aqui já com um pouco de raiz, pessoal. Se você já colocar no vaso, ela já segue, tá? Como ela já tem raízes, né? Ela já consegue se nutrir, né? E a chance de perder a muda já é bem menor, né? Se você coloca uma crua sem nada de raiz para ela começar o processo de enraizamento no vaso, o sol quente vai prejudicar ela, né? Essa aqui ela já está começando a enraizar, tá? Eu só queria mostrar uma outra coisa para vocês também. Vocês vão lembrar, eu usei, né, uma muda, alguns brotos que eu tinha da Vietnamese White para fazer os enxertos lá, que por sinal hoje também a gente vai ver se realmente eles deram certo. Tinha sobrado uma única muda da Vietnamese White. Como eu tenho um monte de muda de Golden aqui, e a Golden ela é robusta em enraizamento, ela é bem forte o sistema radicular, o que eu fiz, pessoal? Olhem aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu peguei as mudas, né, da Golden, eu tirei os espinhos para que não saiam mudas dela, né? Tá vendo? Elas também já estão começando a enraizar. E eu fiz um enxerto aqui em cima com a Vietnamese White. Então, como a parte da Golden não tem espinho, ela não vai brotar. Vai soltar broto aonde? Aqui em cima, na Vietnamese. E aí, eu fiz... Deixa eu só ver aqui se foi 3 ou 4 enxertos. Ó, eu fiz 3 enxertos. De uma muda, né? Eu fiz 3 mudas aí da Vietnamese White. De uma muda tá bom? Conseguiu fazer 3. Olha lá. Eles estão aqui. Eu fiz enxerto de broca, tá, pessoal? Deixa eu ver se dá pra ver assim, se fica melhor pra ver, ó. Elas estão, né? Deixa eu virar o mesmo lado. Ai, não quero. Elas estão enraizadas, tá? E aí com a Golden, pode ver que tem até o G ali, ó. Eu tirei os espinhos e eu enxertei a Vietnamense. Então, com uma muda que eu tinha, a última, eu consegui fazer 3. Como elas já estão bem enraizadas, né? A chance aqui de pegar é praticamente 100%. Acredito que eu não vou ter problema, tá? Essas aqui que estão em enxerto, pessoal, eu vou deixar elas aqui enraizar bem. Que aí também é o tempo do enxerto, né? Pegar. E aí eu vou fazer o quê? Naquele vaso pronto que eu tenho, eu vou colocar uma muda, junto com uma vermelha, né? Vou colocar 2. E as outras 2 eu vou plantar, né? Ou no muro, ou futuramente se eu for ter algum vaso. Eu acredito que vai ser no muro. Então é isso. Só mostrei as mudas aqui. Elas já estão adiantadas aqui no processo de enraizamento, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, né? Eu tô torcendo o pescoço. E assim que elas estiverem enraizadas, né? O pessoal que falou comigo aí, né? Que eu falei que consegui os primeiros que pediram, né? Eu vou seguir a sequência de quem foi falando comigo. Eu envio, né? E naquela condição que a gente falou, né? Aí custei o frete, eu levo até o correio, né? Pego um tempinho aí, um horário que eu tiver, levo, sem problema nenhum.
Então é isso, pessoal. A gente vai dar seguimento aí, eu vou fazer algumas coisas, eu vou filmando umas partezinhas aí do que eu for fazendo hoje, né? Mostrar aí, né? Uma limpeza, uma organizaçãozinha lá das pitaias, né? Vou mostrar os enxertos como ficaram, mostrar também umas outras coisas lá. E a gente segue aí né? A evolução do quintal, como o quintal tá indo, né? Semana a semana. É isso aí. Um ótimo feriado a todos aí, né? Sim, No feliz final a gente Páscoa. vai falar também. Mas é isso aí. Como o Titão disse, né? Feliz Páscoa a todos, né? Falta 2 dias pra Páscoa. Quantos dias? 2. Ah, 2. Entendi que você falou 12. Nossa. Espero que todos conheçam genuinamente o sentido da Páscoa, né? Que não é simplesmente sobre os chocolates, né? Mas é sobre uma passagem, né? Passagem de um povo que estava preso, né? Sobre a servidão para a liberdade, né? A Páscoa verdadeira é essa, né? Ela tem um sentido muito forte. E é isso, pessoal. Um bom feriado a todos aí. Fiquem com Deus. Um beijo e um abraço do Alex e do Tito. É isso aí, meus amigos, seguidores do canal. Vou mostrar para vocês aqui agora os enxertos que eu fiz aqui. Vocês viram na abertura do vídeo aí, né? Eu fiz mais alguns enxertos de muda, tá, pessoal? É uma situação diferente. Eu peguei mudas ali que já estavam enraizando de golden, tá? E eu fiz um enxerto, né? Vocês viram no vídeo anterior, com uma muda que eu tinha da Vietnamese White. Eu peguei 3 cavalos da golden, que é uma planta que é muito boa para enraizamento, tá? Ela tem raiz robusta. E eu fiz 3 e enxertei nelas. Aquelas lá, quando elas estiverem mais bem enraizadas, daqui uns 15 dias, eu trago elas para o chão. Porém, eu vou mostrar para vocês o enxerto que eu fiz aqui, né? Há uns 15, 20 dias atrás, aí, acredito eu, né? De mudança de copa. Tive contratempos aqui, tá, pessoal? Choveu, tive um temporal aqui, até eu achei que eu fosse perder, porque balançou tudo aqui. E eles estavam bem recentes, tá? Com acho que 2 ou 3 dias. Eu achei que fossem quebrar os enxertos aqui, por causa do temporal que deu. Mas aparentemente não, tá? E eu vou aproveitar também que eu vou mostrar os enxertos, eu vou falar de um outro assunto nesse tape aqui do vídeo, né? Falando sobre enraizamento, né? O enraizamento secundário, né? O enraizamento que sai aqui nas costas da pitaia, né? Aquele enraizamento que ela usa para subir, né? Para trepar nos tutores, né? Já que ela é uma planta trepadeira, né? Ela vai subindo, subindo aí, né? E eu vejo muita gente perguntando, né? Tanto aqui no YouTube, quando às vezes eu posto alguma foto, sabe, no Facebook, nos grupos de pitaia, o pessoal fala, ah, mas ela não sobe no cano de PVC, né? Ou melhor, né? Ela não abraça o cano, né? Na verdade ela não desce, porque ela vai sentido ao chão, né? E aí eu vou mostrar umas imagens aqui pra vocês, aí vocês vão tirar suas conclusões, tá? Primeiro de tudo, né, pessoal? Esse aqui foi o primeiro enxerto que eu fiz, tá? Ele é um enxerto de broca, né? Aqui pra baixo, né, é um pé de golden, né? Bem bonito, bem robusto. E daqui pra cima eu enxertei, né, uma Vietnamese White, tá? Eu já estava entrando com a adubação com nitrogênio. Se vocês olharem aqui no vaso, pessoal, tem bastante brotos, tá vendo? Ó, cortados. Os brotos que nasceram embaixo aqui, pessoal, eu arranquei todos, né? Para forçar justamente sair aqui em cima, que é onde que eu quero. Que aí vai soltar brotação nessa parte aqui, né? Deixa eu voltar, que é a Vietnamese White. O broto aqui, pessoal, né? Onde eu fiz o enxerto, ele tá nutrido, tá? Não tá desidratado. Então eu acredito que tá passando nutrientes, né? Pode ver que a impressão que dá é que tá colado já, né? Então esse aqui eu acredito que eu não vou ter problemas. Tá? Eu fiz já as trocas aqui, tá vendo? Ó, pelo nylon, né? Que eu usava aquele fitilho por a fita de nylon. Eu só não amarrei aqui em cima para não forçar aqui e quebrar ele. Então eu amarrei aqui. Quando eu tiver já soltando brotos, que eu ver que colou bem, que não tem perigo de quebrar, forçar, eu passo mais uma fita de nylon aqui em cima.
Então eu acredito que ele pegou, tá, pessoal? Esse aqui eu acredito que eu não vou ter problemas. E aí sobre as raízes, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Olha a raiz, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Olha entre o cladódio e o cano de PVC. E olha aqui, ó, ela chegando no chão. Então é assim, pessoal. A raiz, ela dá sim, tá? No cano de PVC. Ela abraça o cano de PVC, ó, como vocês podem ver, tá? E ela desce em sentido ao chão, sim, tá? Desse lado aqui vai dar pra ver que tem bem mais raízes mais robustas, ó. Qual que é a diferença? O cano de madeira, né, o suporte, né, o tutor aqui de madeira ou de PVC ou de concreto, ele como é mais poroso, ele vai facilitar a aderência. Eu acredito que o desenvolvimento é mais rápido. Mas o cano de PVC não inibe, né? Não proíbe, né? Ele permite que ela desça sim, tá? Olha os brotos que eu cortei aí, né, pessoal? Tá saindo um monte de broto, ó. Olha aqui tudo cortadinho. Então, né, só para vocês entenderem. Eu vi alguém, pessoal, falar que a planta tira nutrientes do concreto, pessoal. Pessoal, não tem muito lógica, né? A menos que quando você adube, né? Se você aplicar um adubo foliar, né? Ele penetra, umedece o concreto e aí a planta fica, né? As raízes ficam absorvendo dali. Mas do contrário, eu acho muito difícil que a planta encontre algum nutriente no concreto, né? E muito menos se você pegar numa madeira seca, né? Se a madeira for apodrecendo com o tempo, aí tudo bem, ela vai desprendendo nutrientes, né? Mas aí é no processo de decomposição da madeira. Agora, pelo simples fato de uma madeira morta, né, a planta enraizar, ela não vai, né? As plantas aí, né, parasitas, né, simbiontes aí, que tem muitas plantas que nascem, né, no tronco de uma outra, mas ela está numa planta que está viva, né? Então está correndo seiva ali, né? Então a raiz penetra e ela tira a seiva. Agora uma planta, um tronco cortado não tem. Tanto é que as raízes elas procuram o quê, né? Se vocês olharem aqui, ó, elas estão descendo, né, pro chão. Olha lá embaixo, ó, tá vendo? Elas, não sei se vai dar para enxergar no vídeo aí. Nos outros ali eu mostro. Mas ela desce pro chão. Ela usa simplesmente o cano, o concreto ou a madeira como um caminho para ela chegar ao chão e aí ela vai pegar nutrientes do chão. Uma vez que talvez, né, a raiz só, né, principal dela não seja suficiente, né? Ela pega nutrientes dali também, tá? Então é isso. Ela desce sim. Vou mostrar aqui na outra. Essa aqui também, pessoal, é uma outra Golden, tá? Eu fiz aqui também um enxerto de copa. Essa aqui eu fiz um corte errado, pessoal, em cima. Aí eu tive que fazer um enxerto mais embaixo. E aqui, pessoal, eu fiz um enxerto de cunha, tá? Esse enxerto, por causa do vendaval, ele deu uma rachada aqui, pessoal. E eu fiquei preocupado. Eu achei que ele não fosse vingar. Olha para vocês verem aqui, ó. Ele deu um enxerto aqui, né? Uma rachada aqui. E eu achei que ele não fosse pegar, tá? Eu tirei a fita aqui hoje, né? Eu acho que pegou porque o cladódio aqui de cima, né? O que eu enxertei, ele está bem nutrido, tá? Ele não está desidratado. Então eu acredito que está sendo transferido seiva, né? Tá passando seiva aqui. Eu fiquei com um pouco de medo dele abrir por causa desse rachado e eu coloquei, né, uma fita bem em cima aqui travando ele, ó, né? Ficou legal. Deu certinho aqui, coincidentemente, ó. Eu acredito que também, né, embora esse aqui vai requerer um pouquinho mais de atenção, mas eu acredito que ele não, né, não vai ter problema. Eu acredito que vai passar assim, né? Quando fechar bem aqui, eu perceber que cicatrizou bem, eu coloco mais uma fita aqui em cima, né, para travar ele e vai. Mas como ele tá, você percebe aqui, eu cortei hoje, né, que eu tinha deixado ele passando do cano, né? Eu cortei hoje aqui, pessoal. Você percebe que ele tá bem hidratado, ó. Então eu acredito que tá passando sim pelo enxerto, né, os nutrientes aí necessários. Então eu acredito que esse enxerto aqui também pegou. Essa planta aqui, pessoal, ela tá fraca de raiz, né, aérea, por quê? Quando ela saiu a muda, ela torceu aqui, tá vendo? A parte que ia no encostado, ela não ficou, né? Na verdade foi um erro meu. Então eu que dificultei o processo dela aí, tá? Das raízes. Mas ela tá aí e vamos que segue. Deixa eu ir aqui para outra, pessoal. Eu não vou nem pausar o vídeo. Eu vou aqui para outra, tá? Essa aqui tá bem melhor para mostrar, pessoal, né? Essa aqui também é uma Golden, né? Tá? Essa planta aqui, pessoal, ela não tinha nem copa formada, tá? Essa planta aqui, ela foi plantada em agosto, setembro, né? Ela tem aí uns 7, 8 meses. Ela estava começando a formar copa. E aí eu resolvi mudar ela para vietnamense também, que são as três que eu fiz o enxerto de vietnamense. Fiz o mesmo processo, tá, pessoal? O enxerto aqui de copa, daqui para cima é vietnamense. Esse aqui, ele
sofreu um pouco aqui com o vendaval, balançou, ele abriu um pouco, né? Então eu não sei, pode ser que eu tenha problema com ele. Mas assim, ó, ele tá bem nutrido aqui também, tá? Você pega aqui, você sente que ele tá bem hidratado. Se ele tá hidratado, pessoal, é porque tá passando seiva, né? De baixo para cima. Aí é só questão de tempo para ele se cicatrizar, né? E nessa aqui, pessoal, eu vou conseguir mostrar perfeitamente para vocês, ó. Quer ver? Né? Vocês podem ver que até eu voltei o pneu, eu tinha deixado sem, né, no último vídeo, ó, já voltei o pneu aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Olha como essa Golden com 8 meses, pessoal, né? Eu falo Golden porque daqui para baixo é Golden, tá, pessoal? Vietnamese é só daqui para cima. Então, o sistema radicular aqui é da Golden. Olha como essa Golden soltou raiz, pessoal, em 8 meses. Olha aqui, né? Como ela tem raiz aqui, ó, né? Descendo. As raízes, pessoal, ela vai indo, vem indo, até que ela vai chegar no chão, tá? Né? No vaso, no caso, né? Mas ela tem muita raiz, tá? Raízes aqui estão boas, não estão secas, né? Não estão mortas. Sempre quando eu agoo o vaso, eu jogo uma água, né? Nos cladodes até quase em cima para umedecer essas raízes, né? Normalmente eu agoo aqui, eu faço a rega um dia sim, um dia não, né? Já que se trata de vaso, não dá para deixar muito tempo. E as raízes estão bonitas, tá? Elas estão chegando aí, né? No chão. Olha para você ver, já tem vários vasos aqui, né? Essas que tem 1 ano, né? As plantas mais velhas. Tem vários vasos aí com sistema radicular chegando no chão. E aqui, pessoal, o último enxerto que eu fiz. Essa aqui, pessoal, né? Essa que tá com a copa já que é uma boreal, não tem nada a falar dela, por enquanto, né? Depois, no final do vídeo, na hora que eu for mostrar, eu vou mostrar ela também. Esse cavalo aqui, pessoal, era uma daquela vermelha da Nicarágua, que eu tenho ali um vaso que tá com as frutas lá, aquele último vaso lá que tá com as frutas, tá? E como ela é estéreo, pessoal, eu não quis deixar um terceiro pé, eu só deixei aqueles dois e eu fiz o enxerto. E eu tenho uma vermelha comum aqui, né, que eu encontrei, né, uma vermelha comum não, né, uma vermelha desconhecida, que é autofértil. E eu fiz aqui o enxerto, ó, tá vendo? Esse enxerto aqui também, ele pegou, tá bem coladinho aqui, pessoal. E esse aqui, ó, inclusive, ele já tá, né, ó que bacana, já soltando brotação. Essa aqui é uma vermelha que eu não sei a variedade, o que eu sei é que ela é autofértil, né, que ela já deu frutos, né, aqui comigo, né, sem eu fazer nenhum tipo de polinização, só ela por si. E por sinal, pessoal, é uma fruta bem saborosa. Eu sempre falo que, inclusive, em termos de sabor, eu achei ela mais saborosa até que a Boreal Red, pessoal, tá? Por incrível que pareça, né? Eu achei ela mais saborosa que a Boreal Red. Não sei qual é a variedade dela. Então, fica aí, né? Não sei. Inclusive, eu mandei uma muda dela pro Raelison lá do Ceará. Falei, ó, se você tiver espaço, planta, que ela é bem saborosa. Inclusive, o pé dela, depois, quando eu for mostrar, né, outro tape que eu for mostrar as plantas, ele saiu uma flor agora essa semana aí que eu nem imaginava que fosse dar mais flor. Saiu uma florzinha perdida bem embaixo lá, né? E vai dar fruto. Então é isso, pessoal. Os 4 enxertos aparentemente pegaram, tá? Teve um ali que sentiu mais, que rachou, mas eu vou acompanhar ele. Então os 3 enxertos de troca de copa da Vietnamese Right aparentemente deu certo. E esse aqui, que é da vermelha da Nicarágua, para essa vermelha autofértil, também deu certo. Daqui a pouquinho a gente segue aí na sequência, pessoal. Pessoal, um takezinho bem curto aqui, tá? Provavelmente vocês devem ter visto, percebido aí, né? Nas pitaias que elas estão com esse materialzinho aqui. Que aconteceu, pessoal? As pitaias, elas estão na reta final já, tá? Elas abriram flor aí no dia 25, né? No dia 30 deu 5, dia 18 elas estão com 23 dias. Eu colho minhas pitaias aqui com 35 dias, é o tempo que elas estão no ponto. Então elas já estão né, já estão aí na reta final, né? Já passou aí praticamente 23 dias, tem mais... tá na reta final, 10 dias, 12 dias, aí vamos arredondar dessa forma. Começou a aparecer muito inseto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, não vai dar, ela voou. Uns mosquitinhos, né? E formigas, né? Bastante, né? Esse material aqui, pessoal, é aquelas touquinhas que quem trabalha em restaurante compra, tá vendo? Eu comprei um pacote, é baratinho, tá? Um pacote acho que vem 100, não sei se é 500, é um pacote grande, tá? E ela é um materialzinho bem fino, tá? Que não passa inseto, né? Deixa eu ver se eu ajusto o foco. Aí, legal. E eu fiz o que? Eu coloquei em todas as pitaias. Teve algumas que eu não consegui, né? Que estavam muito próximas. Consegui proteger totalmente, ó. Aqui, ó. Mas eu acredito que deu uma proteçãozinha extra aí, né? Na questão dos insetos, tá? Aí as golden, ó. Tudo ensacadinha.
eu acredito que vai proteger um pouco. Não é, né, o ideal. Talvez um saquinho, eu vi umas pessoas que fazem um saquinho, né, de TNT e põe um elastiquinho na boca, ensaca e fecha. Mas aqui protegeu um pouco já, tá? Então, isso aqui é uma touquinha de cozinha, tá? Deu certo. E ela tá protegendo aí. Só para mostrar as pitaias para vocês. Essa aqui é aquela variação da Nicarágua, pessoal. É as que estão dando mais graúdas, tá? Tem uma pitaia aqui que tá muito bonita, pessoal. Essa pitaia aqui ela vai dar mais de meio quilo, com certeza. Ela já deve estar com meio quilo pelo tamanho dela, assim a gente deduz, né? Ela tá bem grande, ó. Tá bem bonita essa aqui também. As outras lá do outro lado, tem mais 3 lá, tão bonitas, né? As Boreal Red, ó, também tão bonitas, mas não tão grande igual aquela variação da Nicarágua. E as Golden, pessoal, é as que deram menorzinhas, tá? Mas vingou pelo menos, né? Vamos ver como que elas vão se desenvolver. Eu queria experimentar, né? Ter certeza que é Golden, né? Porque essas pitaias já deram uma confusão, né? Sobre a variedade, se era realmente a Golden, tá? E é isso. É porque às vezes vocês viram no vídeo o saquinho aí e falam assim, o que é esse saquinho que ele colocou? Então eu só coloquei esse tapezinho aqui para falar sobre eles, né? Explicar para que serve, para que foi colocado. Olha nós de novo aqui, né, pessoal? Mostrar aqui, né, pessoal? Esse vasinho já tá uns 15 dias aí, 20 dias pronto. Aqui vai entrar aquelas mudas que eu mostrei lá no começo do vídeo, que eu fiz o enxerto, né? Lá da Vietnamese Right. Vou colocar uma Vietnamese e uma vermelha, aquela vermelha alto fértil que eu tenho, desconhecida, tá? Vai ficar um aqui. Aqui, as pitainhas que são de agosto, setembro, né? Que elas estão aí com 8 meses, né? Praticamente. Que estão formando copa. Tá aqui também, ó, pessoal, formando copa, né? Eu fiz as amarrações aí com fita Heller, né? Com cinta de nylon. E elas já estão aí num processo de formação de copa bem já bonito, né? Já tem alguns cladóides aí robustos, né? Essa aqui também tem. Enquanto eu tô aqui do lado, pessoal, só vou mostrar essa pitaia aqui pra vocês, ó. Eu sempre falo aí que eu tô com uma ideia de plantar umas pitaias no muro, né, pessoal? E muro não é lugar pra pitaia, né, pessoal? Vamos ser franco. O muro ele esquenta bastante dependendo da posição que ele tá, e a pitaia normalmente ela vai sofrer, né, com o calor excessivo do muro aí. Mas, né, por faltas de opções, né, eu vou plantar ali no vaso, né, tem aquele mais um vaso, eu vou ficar com 15 vasos, eu acredito eu. Mas eu quero plantar algumas pitaias aqui no muro, eu vou fazer essa ideia. Eu plantei essa aqui para fazer um teste, né? Ela sofreu um pouco aqui o calor, né? Mas agora deu uma refrescadinha. E ela estava sofrendo porque ela estava solta, ela não tinha criado raiz ainda, pessoal. Aí eu fiz o quê? Eu fiz um furinho no muro, né? E eu fixei ela aqui com uma fita de nylon, né? Parece que ela gostou. Ela deu uma esticada boa aqui, pessoal. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou deixar ela subir, né? Vou colocar umas fitas para segurar ela. A raiz dela segura também, né, pessoal? Mas da forma que ela vai ficar aqui, vocês vão entender, ó. Eu vou deixar ela subir mais ou menos até, né, 1,5 m aqui, 1,60 m mais ou menos, até essa altura, ó. Até essa risca aqui mais ou menos, ó. Ó, pra vocês verem a altura que ela tá do chão, ó. Tá mais ou menos 1,5 m. Vou colocar mais duas fitas dessa, né? Uma mais no meio e uma bem no limite dela. E aí eu vou cortar, como se ela estivesse num tutor. Para que ela solte galhos, né, cladóides pra frente, né? E tentar manter aí algumas espécies. Essa aí é uma boreal, tá, pessoal? Eu vou fazer mais ali 1 m pra frente, bem na reta daquela coluna ali, né, tá vendo? Ali. Eu vou plantar uma vietnamense. Logo depois da caixa de composteira ali, né, de compostagem, né, a composteira. Caixa de composteira é bravo, né? É a caixa de compostagem. Eu vou plantar mais uma vietnamense ali, né? Então eu vou ficar com a boreal, 2 vietnamense, né? Ali na frente tá aqueles entulhos ali, por enquanto eu não vou mexer, né, naquilo ali, né? Mas futuramente pode ser que entre mais 1 ou 2 pés. Desse lado aqui também, pessoal, a mesma coisa. Logo aqui, né, nessa junção aqui dos muros, ó, eu vou colocar uma. Aqui talvez eu coloque uma daquela vermelha alto fértil que eu tenho. E plante mais uns 2 ou 3 pés aí pra frente, ó. Talvez eu plante um de golden, né, pra manter, né, mais um, além dos dois que tá, os 2 vasos que eu tenho golden aí, né. Cada vaso são 4 pés, né, mas são só 2 vasos. Talvez eu plante mais alguns. Essas do muro, essa desse muro aqui, pessoal, ela vai ficar melhor, porque aqui pega só o sol da manhã. O sol se põe sempre pra lá, né? Então aqui não vai pegar o sol da tarde. Eu acredito que ela vai sofrer menos. E se eu plantar aqui embaixo, né, ela ganha aí, né, com a proteção do sombrite, tá?
Então tem tudo isso. Mas eu quero plantar pelo menos mais uns 6 pés, pessoal, né? 2 vietnamense, uma boreal, talvez ali aquelas 2 mudas que eu vou tirar ali desse primeiro vaso que é a vermelha alto fértil, né? Talvez eu plante mais algumas delas aqui. Então eu fico com 15 vasos, né? A maioria dos vasos com 2 pés. Eu tenho uns 20 e poucos vasos, mais uns 5. Vai dar uns 30 pés de pitaia. Por que eu quero plantar essas no muro aqui, pessoal? Né? Também ter matriz para tirar muda, né, pessoal? Também, né? É lógico, ela vai dar flor, vai dar fruto também, que eu vou cuidar dela, né? Elas vão ser cuidadas, né? Mas o objetivo principal, tem algumas variedades que eu vou querer adquirir aí no decorrer do ano, que eu não tenho delas, né? Eu quero pelo menos uma megalanthus aí, né? Eu quero uma ou uma paloura ou uma amarela colombiana, né? Alguma dessas megalanthus. E eu tendo, né, essas mudas no vaso aí, no muro, o que eu consigo fazer? Eu ganho tempo. Quando eu adquirir essas mudas, eu faço o enxerto e ela já vai subir e vai dar, né? Vai se desenvolver. E aí depois eu tenho uma matriz, até para mim tirar muda, né? Se eu for plantar no caso de um vaso, né? Que provavelmente eu vou querer ter ela no vaso, né? Aí eu faço o enxerto. Então essas matrizes que eu vou colocar são para isso, para todo esse tipo de coisa, né? Eu tenho para tirar muda, eu vou ter para tirar, né? Elas vão ser focadas mais para muda no caso, né? Aqui eu vou cortando os cladóides, fazendo muda nela. Lá na frente também, pessoal, a ideia minha é colocar uns pés lá, né? Eu vou fazer talvez mais uns vasos ali ou no muro também. E assim, né? A gente vai colocar mais uns pezinhos para ficar legal aqui. Deixa eu virar a câmera aqui que eu já vou encerrar, pessoal. Então, meus amigos, eu tô aqui, né? Com óculos ainda e eu nem tirei porque eu tava roçando, né? Fiz bastante coisa. Então o pessoal na rua aqui gritando, falando alto, feriado, né, pessoal? O pessoal tá festejando aí, churrasco, já viu, né? Eles estão. Então é isso, pessoal. Mostrei o que foi feito, né? Compartilhei para vocês a minha experiência aí com os enxertos. Aparentemente todos deram muito bem, né? Quem acompanhou aí uns 3 vídeos atrás eu fazendo os enxertos, 2 vídeos se eu não me engano, viu aí que eles deram certo. Viram que eu fiz os novos enxertos. Mostrei as mudas lá que estão enraizando, né, pessoal? E aí também já peço desculpas, né? Muita gente que assiste o canal pediu, né, as mudas que eu falei que ia doar e vou doar. Para alguns eu já mandei. Agora, como elas estão enraizando, eu preciso esperar. Mas o pessoal que me mandou, que eu falei que eu ia enviar, pessoal, né? Os primeiros aí que eu falei que dava, né? Não vou falar nomes aqui, né? Mas tem aí uns 2 ou 3 que pediram, né? Eu vou mandar. E tem alguns que pediram, acho que tem uma pessoa de Rondônia, Roraima, não sei, que pediu também. Que eu falei, aguenta um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo, se sobrar alguma coisa eu ainda mando. Se eu não conseguir mandar, peço desculpas, né? Era uma quantidade limitada, né? Eu tinha umas 20, 30 mudas lá, né? Eu vou usar algumas. E eu doei, né? Mandei umas 10 para uma pessoa, já separei umas 10 para outra aqui. Já que a pessoa vai pagar o frete, também eu não vou mandar 1, 2 mudas, né? Eu já fiz um pacotinho razoável, né? E para quem eu não conseguir mandar, eu peço desculpas, né? Não é má vontade, mas é a quantidade. Mas assim, logo logo eu acredito que vai ter mais mudas aqui tirando, tá? Então se alguém tiver aí, né? Se caso tiver, depois quando tiver mais mudas eu aviso aqui e a gente vai se falando. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, né? Eu não sou de ficar pedindo, pessoal, mas se vocês puderem, né, curtir o vídeo, né? Quem não segue, seguir, né? Eu não falo nem compartilhar porque é um conteúdo que não é todos que agrada, né? Se você tiver pessoas que gostem desse conteúdo e compartilhar, eu agradeço. Mas se inscrever aí, seguir o canal, ajuda a gente. O canal tá bem, deu uma arrancada legal nesses últimos dias. Aí a gente tava com 300, 400 inscritos em 2 meses. A gente tá com quase 700 inscritos. Isso mostra que tem bastante gente que gosta de pitaia, né, pessoal? Isso aí é bacana. Então fiquem com Deus, né? Eu achei que o vídeo ia ser mais extenso. Eu filmei tudo que eu queria hoje no dia 18, na sexta-feira, né? Provavelmente eu vou postar esse vídeo no sábado, né? Então se eu postar no sábado, né? Eu desejo a todos aí uma boa Páscoa, né? Que o sentido real da Páscoa aí, né? Todos possam entender, né? E valorizar esse momento aí, né? Que é do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo, né? Um bom feriado a todos, boa Páscoa e fiquem com Deus. E é isso.